Olá, tudo bem? Que a maravilhosa, a extraordinária graça esteja com você. Bem, hoje eu venho trazer a vocês um vídeo diferente. Acredito eu que despertará a curiosidade de muitas pessoas. Hoje o vídeo trata-se de uma nota de desligamento do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu gostaria muito da sua atenção agora, que você prestasse atenção em cada detalhe, em tudo que eu irei explicitar aqui neste vídeo, ok? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que o dom que nós recebemos, que nos foi outorgado pelo Espírito Santo, de acordo com as Escrituras, ele é irrevogável, ou seja, a unção de Deus jamais ela sai de uma pessoa, jamais. A prova disso, trazendo ali para um contexto, um embasamento lá no Antigo Testamento, a história lá do rei Saul, que você deve conhecer, né? Ele era ungido do Senhor, ele era rei sobre Israel, porém depois que ele cometeu alguns vacilos, Davi, quando teve a oportunidade de prejudicá-lo, de até matá-lo, Davi disse: eu jamais tocarei no ungido do Senhor. Ou seja, Saul não estava de acordo com os padrões que deveria estar, né? Mas a unção que Deus havia dado a ele não poderia ser retirada. E isso no Antigo Testamento, ainda mais agora que estamos na dispensação da graça. Estamos vivendo um tempo da graça. E essa questão da graça é muito polêmica, né? Porque às vezes as pessoas, o que o próprio Jó também disse, para Deus, eu falava do que eu não entendia. Eu falava do que não entendia. Interessante, as pessoas elas têm a mania de falar do que não entende. Então, se eu, por exemplo, não posso falar de medicina se eu não entendo de medicina, se eu não posso falar de direito se eu não entendo de leis, mas eu não posso falar de teologia se eu não entendo de teologia. Eu não posso falar de graça se eu não entendo de graça, ok? Então a graça de Deus, ela foi sendo revelada ao meu coração no passar do tempo. São aproximadamente 22 anos que eu estive ali ligado ao ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, do seu presidente desse ministério é o missionário R. Soares, e o seu braço direito ali é o pastor Jaime de Amorim Campos. Então eu estive ligado a esse ministério, dediquei a minha vida a esse ministério há aproximadamente 22 anos. Quero deixar aqui bem claro aqui para todos vocês, eu quero que vocês não pensem que eu tenho algo contra ao ministério, jamais, pelo contrário. É um ministério abençoado, um ministério de Deus. O missionário R. Soares é um grande homem de Deus, um servo do Senhor. Eu estive presente, eu tive a oportunidade de poder estar um pouquinho do lado dele, pelo menos por alguns minutinhos, né? Queria eu poder ter outras oportunidades na época, mas infelizmente as portas se fecharam ali, não sei porquê, e eu não tive essa oportunidade. Mas ele é um grande homem de Deus, um homem muito usado por Deus, né? E que continue sendo, sim, em nome de Jesus. Então eu não vim aqui, através desse vídeo, explicitar uma ira, explicitar aqui uma, sei lá, palavra de alguém que está em agonia, revoltado. Não. Eu não tenho, nada disso está acontecendo, ok? Nada disso está acontecendo. Eu vou lhe falar o motivo principal do meu desligamento do ministério. Na verdade, a princípio, quando eu comecei a conversar com a líder aqui do estado de Goiás, que é a pastora Juliana Viana, a princípio era um motivo, você vai entender depois. Mas depois que eu falei algo para ela, então passaram a ser dois motivos. E daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso. Mas primeiro, poxa, eu falava do que não entendia. De alguns tempos para cá, de alguns anos, o Espírito Santo foi revelando ao meu coração essa extraordinária graça, ok? Não fui influenciado por ninguém, ok?
humano, eu fui influenciado pelo Espírito Santo. O que eu acho interessante é que as pessoas ainda estão embasadas no Antigo Testamento, embasadas ali na Antiga Aliança, e dizem que Deus só fala com Moisés. Esse tempo acabou, ok, amiga? Amiga? Esse tempo que Deus só falou com Moisés acabou, ok? Vamos ler a palavra de Deus aí melhor, vamos estudar melhor as Escrituras, ok? Peça ao Espírito Santo que ele venha elucidar as Escrituras no seu coração, tenho certeza que ele fará isso. Então, pela falta do entendimento, né, a falta de pessoas desprovidas desse entendimento da teologia, do entendimento da palavra de Deus, acabam pegando textos isolados e então criando-se ali uma doutrina que com certeza não vem da parte de Deus. E ficam falando que é como, por exemplo, fulano saiu do ministério, né? Fulano se desligou do ministério tal, rebelde, demoniado, pecador. Tudo bem, existem suas exceções. Eu, nesses quase 22 anos, eu presenciei pessoas, pastores que saíram sim, por causa de pecado e tudo mais, né? Não no meu caso, e no caso de alguns que eu conheço, o meu caso não tem nada a ver. Se alguém por aí andar falando que o pastor Júlio Valenzuela saiu por pecado e eu ficar sabendo, isso não vai ficar bom, porque isso não é certo, né? Isso dá calúnia e difamação, ok? Então não é bom falar daquilo que você não sabe, criar uma história embasada em fofoca, às vezes em disse-me-disse. Você não pode sair por aí falando isso não. Fale daquilo que você sabe. E é melhor também, às vezes, manter em silêncio e deixar o Senhor agir. Porque eu, pastor Júlio Valenzuela, não me desliguei do ministério por pecado nenhum, não cometi nenhum tipo de pecado. Okay? Talvez o pecado que na mente de algumas pessoas desprovida do conhecimento seja pregar a graça de Deus, pregar o que foi revelado ao meu coração. Que culpa tenho eu do Espírito Santo revelar isso ao meu coração? Eu não vou jamais renunciar ao que eu recebi do Espírito Santo, porque eu vou agora ter que me adequar a uma hierarquia, né, ministerial e me manter ali. Não. A palavra de Deus, ela nos ensina que duas pessoas não terão condições de andarem juntas se não houver entre elas acordo. Então não houve acordo, não houve compatibilidade teológica, né, em relação a mim, Júlio Valenzuela, com a liderança do Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, por favor, não sai por aí julgando, falando o que você não sabe, ok? Eu saí tranquilo, estou abençoado, estou feliz, na verdade estou muito feliz, estou abençoado, né? A princípio, quando me foi apresentado o motivo, ou os motivos pelo qual eu seria desligado, né? Teria esse desligamento do ministério, poxa vida, eu voltei para casa e pensei, não é isso, eu não quero isso. Eu não posso renunciar a uma coisa que foi revelada ao meu coração. O que eu não entendo é o seguinte, Deus, por exemplo, ele usa todas as pessoas do jeito que ele quer, não é isso? Deus tem vários dons diferentes. Então, se eu, por exemplo, eu acredito nos dons do Espírito Santo, em todos eles, em todos, revelação, tudo mais, todos os dons. Eu acredito na palavra de Deus, o que está ali eu creio. Então, poxa, se alguém, eu falo porque eu vejo muitos livros, né, e livros de pessoas, de grandes homens de Deus, que inclusive nem estão conosco mais, estão com Jesus, grandes pregadores que eles passaram o ministério todo com o dom da alegria, o dom do, tinham até no cair lá no Espírito, no descanso do Senhor, revelação, dom de visão, né? E por que então eu não poder explicitar o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Concordo plenamente que nós não podemos ir contra a liderança. Esse é um dos motivos do desligamento do ministério. Eu não posso ir contra, ficar confrontando, não, é isso. Então é melhor cada um seguir o seu caminho, não é verdade? E eu não vejo mal nenhum nisso.
quando você sai de um lugar sem algum motivo que não seja maligno, mas um motivo que Deus falou algo no seu coração e é necessário tomar aquela decisão, então eu acredito que não tem o porquê a pessoa ficar falando, fulano está amaldiçoado, fulano tem a maldição sobre ele. Outros ficam falando, para onde o senhor vai? Eu vou para a direção de Deus, estou seguindo a direção de Deus, ok? Já tenho um ministério maravilhoso, a qual estarei ali congregando, recebendo de Deus, me envolvendo na presença do Senhor e me preparando para os grandes planos de Deus. Está no meu coração, grandes coisas veremos, tenho certeza disso. Então, eu quero deixar claro para você o seguinte, você que me acompanha nas redes sociais, na minha página tem quase aproximadamente 20 mil seguidores, pessoas que me seguem no Facebook, no Instagram, no YouTube, nos meus canais, pelo meu site. Então eu preciso sim explicitar aqui algumas verdades e motivos pelo qual eu me desliguei do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Como eu disse no início do vídeo, não tenho nada contra o missionário R.R. Soares, nem contra o ministério da Igreja da Graça. Não, de jeito nenhum. Mas sim contra algumas práticas que eu não vou falar que não é de Deus ou não é, eu não posso falar isso, mas uma coisa que não entra no meu coração, não há, como eu disse, essa compatibilidade teológica, né? Eu não creio, por exemplo, no negócio de ficar entregando um objeto, um negócio ungido, que a pessoa vai ser curada, liberta, não sei o quê. Tudo bem, cada um segue o que a fé fala ao coração. No meu coração não creio assim, eu tenho embasamento na palavra nisso, então, para não ficar no lugar onde você não concorda, não está dando mais, é melhor caminhar juntos, continuamos aí na unção de Deus, o ministério da Igreja da Graça vai continuar crescendo com o missionário, em nome de Jesus, ele é um homem de Deus, uma bênção, e todos os pastores aqui do estado de Goiás, Deus abençoe todos, um grande amigo aí abençoado, pastor Luiz Fernando, que hoje está lá no Rio de Janeiro, Deus abençoe meu grande amigo, pastor Célio Antunes, e tantos outros amigos que eu tenho no ministério, né? E Deus abençoe todos, um grande amigo aí também, que eu tenho no ministério, Jânio, né? O Jânio daqui de Goiânia, amigo mesmo. Eu creio o seguinte, uma pessoa que tem maturidade espiritual, ela não vai sair julgando, não vai agir com ignorância, não vai agir na religiosidade, fulano agora não faz parte do nosso meio, do nosso ministério, então não olhe para ele, não tenha amizade com ele, não fale com ele, porque senão você vai se contaminar. Não, isso é bobagem, isso não existe, ok? Isso é ignorância. A gente precisa ser igreja. Igreja somos nós, e ser igreja é amar, é estar do lado um do outro, né? Quantas tribos eram? E todas eram de Deus, certo? Por exemplo, porque o pastor Júlio se desligou o pastor Júlio Valenzuela se desligou do ministério e agora, se ele tiver em outro ministério ou pregando em algum lugar, ele não tem a bênção de Deus. É mesmo? Tem certeza disso? É mesmo. Então quer dizer que o missionário R.R. Soares também não tem a bênção no caso? Claro que não, eu não concordo com isso. Ele tem a bênção de Deus, está aí a prova. Poderia muita gente falar, não, porque o missionário se desligou do bispo Edir Macedo. Por que o missionário se desligou da Igreja Universal? Por que eles se desligaram? Porque o missionário não concordava com a doutrina do sacrifício. E outras coisas que não vem ao caso ficar falando. Mas a principal é a doutrina do sacrifício. Entende? E aí? Agora, porque ele se desligou, porque ele não concordava com a doutrina do sacrifício, ele vai deixar de ser de Deus? Não, está aí o missionário aí, ó, em vários países pregando o evangelho. O bispo Macedo seguiu o caminho dele, está aí, igrejas enormes pregando o evangelho, e eu a mesma coisa, vou seguir o meu caminho pregando o evangelho da graça que eu creio, ok? Eu quero que você acompanhe na tela aí algumas referências bíblicas onde eu tenho embasado o meu ministério, ok? Então é o seguinte, o que é graça? Graça, ela não é
uma doutrina, como muitas pessoas falam por aí. É um equívoco teológico muito grande. Ah, cuidado com a doutrina da graça. Tá vendo? Fala do que não entende. Igual Jó, fala do que não entende. Ah, cuidado com o movimento da graça que tá por aí. Tudo é graça. Senão, fala muito da graça, do jeito que eles falam, que está salvo para sempre, que está perdoado de todos os pecados e vai para o inferno, não tem inferno mais para você, se você crê em Jesus. Cuidado com esse negócio de graça. Né? Isso é o que? Falam do que não entendem. É a pessoa falar do que não entende. Se não entende, é melhor manter a boca fechada, não é? Manda é melhor do que sair pecando. Cuidado com a pregação da graça e outras coisas mais. Gente, graça é uma pessoa. Graça não tem 1000 definições, só tem uma definição. Uma pequena palavra define graça. Favor. Só. Ponto. Graça é favor. O quê? Imerecido. Fala para mim, você merecia o perdão de Cristo? Não, Ele te deu. Você merecia Jesus ter morrido no seu lugar? Também não. Então significa que graça é uma pessoa, sempre foi. Se você pegar João 1,17, está lá escrito que a Moisés foi dado a lei, foi dado. Mas com Jesus vieram graça e verdade. Por que vieram? Está nele, ele é a própria graça. Ele, a graça do Senhor aqui, veio com ele, a graça veio trazendo a verdade que liberta. Por ele, por Jesus, a graça veio a verdade, entende? A verdade que liberta. A verdade que liberta é a graça é o próprio Jesus Cristo. Jesus é a própria graça, por isso que graça é uma pessoa. Então, se eu não posso falar da graça, eu não posso falar de Jesus. Se eu não posso pregar a graça, eu não posso pregar Jesus. Entende isso? E ele, Jesus, é o favor imerecido que os homens receberam de Deus. Tem muitas provas que Jesus é a graça, ok? Eu não vou ficar aqui dando um curso de teologia agora, não, para me provar isso não. Só estou dando algumas pinceladas aqui, né? Nesse grande oceano aí de conhecimento da graça. Então, graça sendo uma pessoa, Jesus, ok? Quando o apóstolo Paulo começou a revelar a graça, você sabe que Paulo foi o maior pregador da graça, né? Defensor da graça. Fazia apologia da graça e fez apologia da graça até a morte. E eu sou um deles. Eu estou junto na mesma fé que Paulo. E eu tenho um embasamento bíblico para você que diz que esse negócio de graça saiu da minha cabeça ou da cabeça de alguém. Ok? Acompanha só o que está escrito na palavra de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1 você encontra no versículo 11, está escrito o seguinte: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho que por mim é ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Uau! Uau! E aí, quer mais do que isso? O apóstolo Paulo também foi criticado. O apóstolo Paulo também foi perseguido por religiosos. O apóstolo Paulo também foi chamado e até taxado ali e rotulado de rebelde, de ímpio, é o pregador dos gentios. Esse homem vai desviar todo mundo, vem quebrando doutrinas antigas, paradigmas religiosos, vem refutando doutrinas antigas e costumes antigos, né? E, enfim, o apóstolo Paulo passou por isso. E ele chega a escrever aos Gálatas dizendo: olha, quero que vocês saibam que o que muitos falam do que não entendem. Eu não fui doutrinado, o que eu ensino vocês não vem do homem, não é de doutrina humana. Você viu o que ele falou? Não é de origem humana. O que eu tenho ensinado não é de origem humana, ou seja, eu não fui doutrinado. O que ele quer dizer com isso? Eu não fui ensinado por ninguém. Ó, apóstolo Paulo, vem cá, você vai ensinar isso, graça, vai falar isso, sobre graça. Não, ele não foi doutrinado por ninguém.
a graça não vem de origem humana. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala: o que eu tenho ensinado, o que eu tenho pregado é o contrário do que muitos pensam. Quem ensinou Paulo? Quem que influenciou você, fulano? Alguém te influenciou para você mudar a sua cabeça e começar a pregar esse negócio de graça? Falaram de Paulo, não vão falar de mim? Então, falaram que alguém estava influenciando Paulo para ele pregar daquele jeito, dizer que Deus amava todos aqueles que creem, que bastasse crer, né, confessar com a boca, crer no coração, estava salvo, que o inferno deixava de existir a partir do momento que você cresce em Jesus Cristo, que todos os pecados estavam perdoados. Quando o apóstolo Paulo pregava graça profundamente, começava a dizer: alguém está por trás disso. Alguém mudou a cabeça de Paulo, alguém influenciou Paulo. Como tem gente que fala isso. Quem que influenciou o pastor Júlio? Certo? Quem é que influenciou o pastor Júlio Valenzuela? Ô Júlio, você foi influenciado por quem, irmão? Você foi influenciado por quem? Quem foi essa pessoa que te influenciou? Quem foi? Sabe quem foi? O mesmo que influenciou o apóstolo Paulo. Ele diz, acompanha aí. Ele disse: ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Então, você quer saber de onde veio essa ideia? A minha ideologia sobre graça? Está aqui. Ela veio diretamente de Jesus Cristo, porque Ele é a própria graça, Ele revela ao coração de quem crê e busca quem Ele verdadeiramente é. Quem que Ele é? A graça. Então, essa revelação veio diretamente de Jesus Cristo. É dele que eu tenho recebido essas revelações. Não é influência humana, de origem humana, mas é uma influência de origem espiritual, chamada Jesus Cristo. Ele que tem revelado isso ao meu coração. Mas eu quero deixar outra palavra, porque porventura alguém sair por aí falando de mim, que provavelmente alguém imaturo, né? Querer inventar alguma coisa, sei lá, não importa, né? Eu quero deixar uma palavra para você que está pensando em querer falar mal de mim ou inventar alguma história, né? Uma história embasada na mentira, né? E na falsidade. Veja o que está escrito aqui na palavra de Deus sobre as pessoas que querem falar mal da gente. Olha só, Eclesiastes capítulo 7, versículo 21. Não des muita atenção a todas as palavras que dizem sobre ti, assim não te decepcionarás, ouvindo teu próprio servo te amaldiçoar. É muito triste ver pessoas, não estou dizendo aqui no meu caso, mas ver lideranças falarem: olha, fulano, se você tem um ministério, se você pregar, né, fora do nosso, querer inventar de criar algum ministério ou pregar para as pessoas, a maldição está sobre você. Que isso? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus me garante que Jesus se fez maldição em meu lugar. Não existe maldição mais na minha vida. Não existe mais praga sobre mim. Não. Jamais eu irei perder o que Deus me deu. Eu tenho unção e vou morrer com essa unção. Vou morrer pregando, respirando a graça de Deus, revelando essa graça de Deus para as pessoas. Eu, a minha querida esposa, Raíza Marques Valenzuela, que tem estado ao meu lado, está comigo firme. A minha filhinha Caroline, também o Carlos Henrique, que também está comigo, está do meu lado, e outras pessoas também, pessoas amadas e queridos que estão do meu lado. Então, vamos deixar de falar do que não sabemos, entendemos, e pare, por favor, pare logo, antes seja tarde. Pare, seja tarde o quê, pastor? Maldição? Não, quando eu falo pare antes que seja tarde, é antes que você acabe aí, sei lá, né, recebendo até um processo, porque calúnia e difamação, falar o que não deve e criar provas mentirosas dá problema, ok? Não me preocupo com isso, estou dizendo, antes que seja tarde, que você se torne um fofoqueiro de primeira, antes que seja tarde, que você se torne um mentiroso, né? Sair falando bobagem, inventando histórias, ok? Como eu falei, em momento nenhum eu estou falando mal do ministério,
do missionário, do pastor Jaime, da pastora Juliana daqui de Goiás. Não estou falando mal de ninguém, não tem necessidade de falar, não tem por que falar nada. Eu sou grato a Deus pela vida de todos eles, pela Igreja da Graça Internacional. Deus abençoe, me serviu bem, né? Sempre nesses aproximadamente 22 anos aí já, falta pouquinho, por isso que eu falo isso, né? Para 22 anos. Então eu sou grato a Deus pela vida do missionário, pela igreja, né? Conheci muito da palavra de Deus, né? Deus me deu esse poder da cura, de libertação. Então eu louvo a Deus por todos, não tenho que falar mal. Só estou dizendo que eu me desliguei do ministério, porque agora eu vou falar quais foram os motivos. Bom, fui chamado no escritório pela líder daqui, pastor Juliana Viana, e ela então expôs ali o motivo do meu desligamento, que seria esse aqui. Este aqui é o motivo do desligamento do pastor. Esse aqui, olha o motivo aqui. Esse aqui é o motivo, tá vendo aí, né? Esse aqui é o motivo. Esse aqui é o meu primeiro livro. Esse é o motivo pela qual eu me desliguei do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Esse é o primeiro motivo. Lembra que eu falei no começo? Que a princípio a pastora Juliana tinha um motivo para solicitar o meu desligamento do ministério? Pois é, depois que eu conversei um pouquinho, ela teve 2 motivos para solicitar o meu desligamento, que é esse outro motivo. Tá aí. Esse é o novo livro, ok? Extraordinária Graça. 2 livros. Tem outros que eu estou terminando, estou escrevendo. Bênção. Aqui são revelações que eu recebi diretamente de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo também recebia. E aqui eu apenas uso esses livros para quê? Para explicitar o que tem sido revelado ao meu coração pelo Espírito Santo. Ok? Revela a graça profunda mesmo. Você quer conhecer graça? O que é graça? Leia os meus livros, você vai entender o que é graça. Ok? Então, esse foi não tem como eu desfazer disso aqui, eu parar de pregar isso aqui, eu não vou. Não tem como. Então tá aqui, quem queria saber esses os 2 motivos pelo qual eu fui desligado do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ok? E, por acaso e porventura você queira ler os meus livros, agora eu vou começar a expor aí em vários lugares. Você pode adquiri-los aí, está aqui abaixo, o meu site, tá? Meu site oficial, www.vivaagraça.com. Entra lá, acessa, tem muita coisa boa ali. Você pode adquirir, eu mando para onde você quiser, envio Sedex, os meus livros para você. Tanto o primeiro, que é Uma Caminhada em Direção ao Amor Real de Deus, quanto o segundo, né, Extraordinária Graça, tá bom? Então, eu sou escritor, né? Então, foi uma coisa que eu estudei muito para isso e busquei muito a revelação de Deus. Então, tá aqui. Esses são os 2 motivos do meu desligamento. Então, esse é o motivo. Não foi pecado, não foi nada. Foi por causa disso. Então, agora, vou continuar caminhando com Jesus. Que Deus abençoe a vida da pastora Juliana. Deus abençoe a vida do missionário. Deus abençoe esse grande homem de Deus missionário, R.S. Soares, tá? E sempre que eu lembrar, eu vou estar orando por eles. Orar e abençoar também eu oro e peço que Deus abençoe o pastor Jaime e o ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. E a todos os irmãos que, né, ficarão nesse ministério, querem, que Deus abençoe a todos. Segue a tua vida com Jesus. Segue o seu caminho, porque o nosso tempo aqui por essa terra está muito curto. Lembre-se que estamos de passagem. O nosso alvo não é ficar falando mal dos outros. Não é competitividade de ministérios. Não é comércio para ficar brigando. Pessoas, membros, irmãos, não são cifrões, dinheiro para ficar brigando por eles. São almas, são vidas. Então cada um segue o seu ministério que Deus está te chamando, né? O nosso alvo principal e primordial grave isso, a eternidade. Vamos focar nisso,
guardando nosso coração, a nossa fé, caminhando com Jesus e permanecendo em um ministério a qual nosso coração está bem, feliz, sem carregar fardo pesado. A melhor coisa que existe é isso, tá bom? Que Deus abençoe todos os amigos aí do Facebook, Deus abençoe todos que me seguem nas redes sociais, Deus abençoe os pastores que me conheceram aqui no estado, em especial meu grande amigo, pastor Jânio. Deus abençoe a todos, tá bom? Muito obrigado por tudo, obrigado pelo tempo que ficamos aí juntos e vamos seguir em frente com Jesus, porque o campo já está fértil, preparado, está já no tempinho da colheita, é só ir lá e colher e esperar o arrebatamento do Senhor Jesus, né? Esse é o nosso alvo principal, é levar o Evangelho e ver as pessoas abençoadas. Onde quer que eu estiver, com certeza Deus está comigo, né? Ah, pastor, quero saber para onde o senhor vai, o que o senhor está fazendo. Olha, quer saber? Me acompanhe nas redes sociais, vamos ficar juntos. Se quiser compartilhar a palavra, nós podemos compartilhar. Se quiser conversar, podemos conversar. Estou à disposição para orarmos juntos e Deus abençoar a todos nós, tá bom? Como o apóstolo Paulo também disse uma vez, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Então já somos abençoados, é só crer, né, confessar isso e crer com o coração e tomar posse da bênção do Senhor. Eu pastorei em vários estados aí no Brasil, o último agora aqui no estado de Goiás. Então eu louvo a Deus por todos aqui do estado de Goiás, Porangatu, Rio Verde, Vera Cruz 2, Cidade Jardim, que hoje já não está mais lá, é o ministério, e agora por último o setor dos Afonsos, né? Então eu louvo a Deus por todos. E tem as comunidadezinhas que eu cuidei, que foi Primavera e o outro acho que é o Jardim Tiradentes. Então eu louvo a Deus por todos vocês. Obrigado por ter tido o privilégio de pastorear vocês, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. Eu só peço uma coisa, ore por mim, me abençoe, manda a benção que eu recebo, eu creio, tá bom? Ore por mim e quando você quiser, estou aqui à disposição. Creio que você pensa assim, você tem maturidade para discernir isso, né? E não ser ignorante ao tal ponto de falar, não posso nem me aproximar, pelo contrário, continuaremos nos amando em Cristo Jesus. Então, quando nos cruzarmos por aí, não vire o rosto, eu não vou fazer isso, tá? Vamos nos abraçar, vamos conversar e pronto, seguiremos o caminho com Jesus, porque só existe um, né? Que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe, um forte abraço, Todarabá, Lehitraot, Shalom, Aloher. No hebraico quer dizer até a próxima, até em breve. Deus abençoe, que a paz perfeita de Deus esteja com todos vocês. E eu termino dizendo, Ani Orevotá, eu te amo em Cristo Jesus. Ou Ani Orevotá, Yeshua, eu te amo em Jesus Cristo. Deus te abençoe e até em breve, viu? Fica na paz e na maravilhosa graça de Deus.